os meus olhos preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando for grande ou envelhecer, não desviará dele. Provérbios 22:6. Estamos no ar com o programa Mensagem da Cruz, né? Um culto em seu lar. Hoje é o programa 156, 15 de abril de 2022. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida dos nossos amados irmãos internautas que já estão aí ligadinho no programa Mensagem da Cruz, né? Programa diário aí de segunda a sexta. Estamos aqui pela graça do Senhor Jesus Cristo e hoje feriado, né? Feriado aí da chamada feriado Sexta-feira Santa, né? E aqui do meu lado, hoje na apresentação do mesmo, né? Pastor Júlio César. E aqui do meu lado, um ilustre convidado, um amigo, pastor Maurício Mantovani, daqui a pouco cumprimentando os amados irmãos. E eu já quero pedir para vocês aí nos ajudar, né? Nos ajudar aí a alcançar mais pessoas, né? Compartilhando aí os links que chegaram para vocês, ou então compartilhando através do Facebook, né? E nós vamos alcançar mais pessoas aí com a meditação da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar aqui um assunto muito relevante, né? Nós vamos falar aí sobre o ministério pastoral infantil, né? Vamos bater um papo aqui com o pastor Maurício Mantovani, que é pastor, é professor, é um servo de Deus aí, e ele tem trabalhado grandemente aí na preparação, na capacitação de pessoas para desenvolver a obra do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco a saudação do querido servo de Deus. E também nós vamos falar bastante aí a respeito desse assunto, tá? Ali na técnica de som, controlando tudo ali, para você ter esse som, essa imagem, né? E ter as músicas, tudo que acontece aqui no programa passa ali na mão do presbítero Adriano, o Tuia, né? O grande Tuia tá ali. Paz do Senhor, presbítero Adriano. A paz do Senhor, pastor Júlio. Paz do Senhor, pastor Maurício. Uma honra recebê-lo aqui em nosso programa, né? Aqui no estúdio Mensagem da Cruz. E vocês, ouvintes aí, internautas, né? Feriadão aí, você dona de casa aí, ouvindo esse programa aí, você líder da salinha da sua igreja, seja muito bem-vindo que começou o culto no seu lar. As redes sociais do programa estão aí na sua tela, compartilhe para todo mundo, né? Nos ajude nessa obra missionária, evangelística, e o Senhor ficará muito feliz com sua vida. Maravilha.
Pastor Maurício, que alegria, que honra, meu querido. Alegria é pastor, minha. É professor, é um amigo, né? E nos conhecemos ali na Igreja Central, depois ali semanalmente dando aula pra gente ali na faculdade de Cetro. Verdade, inclusive Cetro. Tem bastante alunos já do Cetro já ligado. O pessoal tá me mandando aqui no WhatsApp aqui, falou, tô ligado, tô assistindo. O pessoal gosta muito do professor Maurício também. Não enjoaram de mim ainda, né? Ainda não. No feriado. Alguns, tipo o Walter, ele não tem problema contigo, mas ele tem problema com o hebraico, né? Natural. A paz do Senhor, meu querido. A paz, meu querido. A paz. Bom, estamos aqui para falar a respeito de um assunto da maior relevância, que é o Ministério Pastoral para a Infância, que realmente é um projeto que nasceu no coração de Deus. O Ministério Pastoral para a Infância não é uma invenção da igreja, é uma missão da igreja. É claro que nós vamos aqui nos fundamentar nas escrituras para a gente falar a respeito desse ministério, né, pastor Júlio? E também interagir com as pessoas que nos fizerem as perguntas aí, os questionamentos aí. A gente está para servir. Maravilha. É isso aí. Então você, os irmãos que estão aí ligadinhos, né? Poderá formular as perguntas aí, né? Você que tem o meu WhatsApp pode fazer pelo WhatsApp, você que está aí também pelo YouTube ou pelo Facebook, pode me mandando as perguntas aqui correlacionado aí então ao ministério infantil, né, da sua igreja, ou se você também não participa, mas tem as suas curiosidades também, pode nos ajudar. Vamos ajudar aqui a fazer esse programa, tá? Exatamente. Se você não faz parte do ministério infantil da sua igreja, mas conhece o pessoal da liderança, o seu pastor, compartilha esse vídeo com eles, tá? Compartilha o link com eles, para que a gente também possa de alguma forma, pastor Maurício, contribuir aí, né? Vai que você pega algo de bom, algo de Deus, que vai sair bastante coisa boa dos céus aqui para vocês aí, e que pode ajudar aí no crescimento, né? E no fortalecimento aí do ministério infantil aí na sua igreja local, tá bom, queridos? Amém. Hoje, na ausência aqui do nosso pastor titular, o pastor Wilson Dedin, que certamente está nos ouvindo, né, e nos vendo também, né? Hoje queridos, tá aí crianças diante do trono, né? Por que me amou tanto assim? Porque ele me amou tanto assim. Em uma sexta-feira ele foi crucificado. Verdade. No terceiro dia ressuscitou. E por isso estamos aqui, né, pastor? É verdade. Resgatados pelo sangue do Cordeiro, né? E tá aqui pastor Maurício, né? Pastor, a Bíblia fala assim, dá honra a quem tem honra, e o Senhor tem servido ao reino do Senhor Jesus Cristo com aquilo que Ele te deu, com aquilo que o Senhor estudou, foi buscar, e o Senhor me deu aula de hebraico, provavelmente vai me dar aula de grego também. Dá aula de grego? Creio que sim. Pentateuco, estamos tendo Pentateuco lá, né? Tem que te entregar um trabalho. É verdade. Não, já acabou, agora é os livros históricos. Os livros históricos. Não, eu tenho que te entregar um trabalho de hermenêutica, né? Esse é outro. Esse é outro, tá vendo, né, gente? Como ele é que tá a minha vida? É um bom aluno, pastor? Ele é bom, ele vai passar. Entendi já, então. Aí, ó. Aí, viu? Vou passar, viu? Tô aprovado. E é o nosso professor da faculdade Cetro, né? Que tem sido uma experiência fantástica também, né, pastor Maurício? Muito, muito. A gente vai lá para ministrar e acaba sendo ministrado. Essa é a questão. Porque essa coisa de dar aulas, as pessoas acham que na teologia, dar aulas não é somente entregar conteúdos.
é interagir não com um intelecto, é interagir espiritualmente. Porque esse encontro, a aula é um encontro didático pedagógico, mas na formação teológica é algo mais do que isso. É um encontro celebrativo, é um encontro de comunhão. O Espírito se manifesta revelando coisas das Escrituras, revelando verdades e princípios divinos. Então, um professor que tem o chamado de ministrar no curso de teologia, ele precisa ser ministrado também, senão ele está praticando uma carreira solo, né? E sala de aula, para mim, é lugar de culto, porque é lugar de encontro, é lugar onde o Espírito se manifesta através das Escrituras, através dos conteúdos ali. Deus precisa falar com a gente e nós precisamos ouvir. Então, o professor não é aquele página 51, aluno página 50, não. Isso é muito pouco. Nós estamos na mesma página, na página de Cristo. Então, isso é formação teológica. Porque informação teológica há muita por aí. Você abre a internet, tá cheio de conteúdo aos lá quilos, de né? tudo que é natureza também, né? Diga-se de passagem. Sim, todo tipo de experiência que parece que Deus está de fora em algumas delas. Mas aqui a gente está para falar da verdade, não para ficar enaltecendo a mentira, né? E a gente está, assim, muito impactado com o projeto Cetro. Esse projeto, ele foi introjetado na minha vida de uma maneira tão graciosa. Os nossos professores lá são tão gabaritados, acho que eu sou o menos deles, né? Eu tenho lá 2 mentores, que é Dr. Joaquim e Dr. Cílio, são mentores meus, né? A Denise, doutora Denise, uma amiga, irmã de tantos anos atrás, é uma pessoa que tem uma visão de educação absurda. Eu estava comentando com o Tui aqui, a Denise, com aquele jeitinho carioca dela, né? É um jeito todo especial, né? A formação dela, né? Sim, tadinha, ela é flamenguista, né, coitada? Mas tá bom. Mas eu também, a gente ama. Mas eu também sou, pastor. Desculpa aí. Teremos aflições, né? Teremos aflições. Mas tenha de bom ânimo. Glória a Deus, né? Amém. Mas eu tava falando pro Tui aqui, a Denise com aquele jeitinho carioca dela, né? Tal. É um jeito todo especial e cada um dentro da sua característica, sem fugir daquilo. Verdade, E Deus tem sido uma experiência para nós alunos e para vocês professores, com né? Certeza. Com uma proposta de teologia com a presença daquele que é o motivo e a razão de estarmos ali, né? Exatamente. Teologia é isso, né? E precisa sair, desmistificar essa ideia de que a formação teológica é algo dirigido somente ao intelecto. Se for assim, não é teológica. Primeiro ponto. Porque a teologia, ela precisa impactar. A teologia, ela é fruto de uma vivência com Deus, de um diálogo com as Escrituras e de um impacto produzido pelo Espírito de Deus, um impacto relacional e revelatório, né? Se teologia não tiver revelação, não é teologia, e nem tampouco bíblica, né? Então precisa cair por terra esse mito de que a teologia ela serve para nos afastar de Deus ou nos enclausurar numa torre de marfim acadêmica. Não, a teologia não é para isso. A teologia, ela é profundamente vivencial e relacional. Então é algo promovido, é uma movência do Espírito a teologia. Senão ela não pode ser chamada de teologia. Não estamos estudando sobre Deus. Nós estamos sendo impactados pelos conteúdos apresentados, né, por Deus em nossas aulas via professor de Bíblia. Sabe quem é o nosso professor de Bíblia? O Espírito Santo. Aí. Ele nos convence, ele nos ensina. Isso não mudou. Então por que a gente tem que fazer um curso de teologia em que isso não seja verdade? Aí seria falso, né? Seria teologia fake. Pastor Maurício, e dentro desse assunto, nós vamos aqui afunilar um pouquinho aqui, né? Porque nós vemos hoje dentro das igrejas umas pessoinhas pequenininhas, né? Opa. Que em muitas igrejas, nós não estamos aqui para falar mal, claro, mas as coisas não são perfeitas, né?
em muitos lugares nós vemos assim, as crianças atrapalham o culto, vamos botar elas dentro de uma salinha. Exato. Né? E as coisas não são bem assim, né? Eu abri o programa aqui com Provérbios 22:6, ensinar o caminho. Perfeito. Né? O senhor está aberto aí, né? Tô aberto aqui, ó. Aí, 22:6, ensinar a criança no caminho que deve andar para quando for velho, né? Para quando for grande, não se desviar nele, né? Isso olha, desculpa, eu vou ter que comentar um pouco esse texto aqui. Vamos lá, fica à vontade. Porque, em falando de criança, você falou pessoinhas, as pessoinhas são pessoas, é verdade. E a igreja começa, no ponto de vista cronológico, da idade, do desenvolvimento, na infância. Já parou para pensar as duas partes mais frágeis da igreja? A infância e a idade avançada. A terceira idade, chamada terceira idade. Terceira idade, e elas não são muito assistidas, né? Então a igreja evangélica, a igreja cristã, ela precisa olhar para esses dois pontos tão frágeis e que Deus sempre olhou. Esse texto que você abriu aqui falando nas escrituras, ele é sensacional, ele é maravilhoso. Ele começa com uma palavra que impacta muito: instrui. Porque quando você fala instrui, o que a gente está fazendo ali no Cetro, com a educação teológica, com a formação teológica, é instrução vinda de Deus. A palavra instrui aqui no hebraico, você falou do hebraico, né? Vamos evocar o hebraico aqui às vezes, né? Instrui a criança, instrui o menino, quer dizer, instrui o infante, ensina o ensino de Deus a aquela pessoa ou àquela criança, entende? Então, o que é ensinar de Deus? Aí você tem que voltar lá para Deuteronômio 6, né? Quando Deus impacta o coração de uma pessoa, se revela a essa pessoa é o pai, é o tutor, é o cuidador do lar e da infância. Então, posso abrir lá? Eu vou abrir lá. Fica à vontade, também. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, dá para pôr na tela também aí? Dá. 6 de 4 em diante. Deuteronômio 6 de 4 a 7, por gentileza. Vamos jogar na tela aí também, né? Isso. Olha aqui como que Deus trabalha. Ali está na tela ali, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muita gente passa muito rápido aqui. Você pode voltar ali. Ouve. O que é ouve? Ouve abre a mente, abre o coração para a revelação de Deus. Ouvir não é só escutar, entrar aqui e sair ali. Não, ouvir é ser impactado pela revelação. Começa por aí. Então, ouve, Moisés, ouve. Você vai falar isso para as famílias, para os pais. O ouvir aí tá diferente do escutar, né? É muito diferente. Escutar é em movimento, ouvir você tem que parar para prestar atenção. Porque é Deus que vai falar. Entendeu? Então, quando Deus fala, o universo precisa parar. Porque quando Deus fala, o que ele profere é uma palavra chamada Logos. Cristo vai falar. É isso que está dito aqui há 1000 e poucos anos antes do nascimento do Verbo, antes do Verbo se encarnar nesse mundo. É coisa linda. A Bíblia, não precisamos inventar moda, né, gente? Tá tudo aqui, né? Ouve, Israel, ouve, povo de Deus, o Senhor, traduzindo, o Redentor, nosso Deus, aquele a quem pertencemos e a quem pertencemos também. Aquele que nos pertence e a quem pertencemos. É o único Senhor, não existe outro Redentor, não existe outro Salvador. Toda e qualquer deificação, toda e qualquer divindade é uma criação humana. Deus é o Criador, Ele não é criação. Então é isso que está dizendo aqui. O israelita cita isso aqui todo dia, porque isso aqui é a base da sua fé e é a base da nossa também, né? Mas aí vai: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu não vou ficar falando muito aqui, porque isso aqui exigiria um outro programa só para isso aqui. Vamos agendar outro programa. Gente, amarás é uma relação que brota de uma revelação. Isso aqui é um relacionamento com Deus. Deus não é conceito, Deus é pessoa, Deus se faz obra. Então Deus age, é um Deus verdadeiro. Amarás, pois, quer dizer, sabe o que está dizendo aqui?
Você ouviu? Você foi impactado pela revelação? Então, pois, por causa disso, amarás. Você sabe que isso é muito mais do que uma ordem? Aqui o verbo hebraico, ele dá a ideia de uma intenção divina. Deus quer ser amado, ele não precisa, ele quer. É aqui o preâmbulo de uma relação com Deus, de teu Deus, de todo o teu coração. Sabe o que é coração, gente? É tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sinto e tudo aquilo que eu penso. O que é que sobrou? Não sobrou nada fora disso. É eu por inteiro, né? Deus me quer por inteiro, todo o teu coração. E olha onde entra a infância aqui, já no verso 6 em diante. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pai, cuidador, pessoa que cuida da família e da infância. Olha só o verso 7. Isso aqui não caducou, tá, gente? E as intimarás a teus filhos. E delas o quê? Das palavras reveladas por Deus. Falarás. Aonde? No horário do culto marcado? Não, senhores, no culto da vida, no dia a dia. Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Meu Deus. É o dia completo. Integral. Inclusive a vigília. Está aqui. Integral. Integralíssimo. E aí, o pastor Júlio evocou o texto de Provérbios. Instrui o quê? Instrui exatamente isso aqui que a gente leu. Exatamente isso aqui que a gente leu. Foi o que o senhor leu aqui em Provérbios 22. É exatamente, esse texto é muito marcado aqui na minha Bíblia, toda rabiscada. Instrui o quê? Pega aquela instrução que Deus deu a Moisés, que era para ser cumprida, que era para ser vivida, e instrui a criança no caminho. Note bem, no caminho significa na vivência, tudo que Deuteronômio 6 estava falando, lá no verso 7. Deitando-te, levantando, assim, na vida, né? A instrução é uma caminhada de vida, é vida contagiando vida. Não são conceitos. Meu Deus. Não é exatamente, é para impactar a gente, é para dizer, meu Deus, quando é que eu estou vivendo essa palavra? Então isso aqui, se instrui aqui, não é conhecimento. Conhecimento você pesquisa, qualquer um pode adquirir conhecimento, mas aqui é a instrução de Deus. A instrução de Deus, já dizia Johann Cummings, é o caminho do sábio, é a vivência do sábio passada de um para outro, né? Então o caminho que deve andar, e até quando, não é quando, até quando. A gente confunde isso aqui, né? Não, quando ele for velhinho ele entrega a vida para Jesus. Não está dizendo nada disso aqui no texto, está dizendo até quando. Essa partícula hebraica aqui está dizendo no decorrer da vida inteira. E até quando, quer dizer, até quando ele envelhecer. Não é só quando ele envelhecer, né? Então tem que tomar cuidado com as palavras. Não se desviará dele. É a instrução de Deus, é a instrução para a vida. É a semente da palavra gerada pelo Espírito, mantida pelo Espírito e confessada por aquele que a absorveu, aquele que a recebeu. Que infância. Que maravilha. Queria fazer uma observação. Pode fazer. Por favor. E agora para os pequeninos, um recado para os pais aí. Educa a criança no caminho e não o caminho. Perfeitamente. Ele tem que estar junto. Perfeitamente. Obrigado, meu irmão. Educa a criança no caminho, estar junto, né? Ótima contribuição. É na andança. É Deuteronômio 6 que a gente leu aqui há pouco. Exatamente, é no caminho, andando, levantando, deitando. Sendo exemplo, né? O exemplo, e esse exemplo que a gente precisa ser para as nossas crianças é um exemplo que tem uma referência, que não está em nós. Na verdade, a referência não somos nós mesmos. A referência é aquele que está em nós. Eu costumo dizer o seguinte: vida cristã é muito mais do que quem você é quem Deus é em você. Meu Deus. Isso faz toda a diferença. O protagonismo é só nele. Paulo dizia assim: sede meus imitadores, como eu sou
de Cristo. Pronto, a referência é Eu ia citar exatamente esse versículo, né? Então o Espírito te contou. Não, mas eu já ia falar um outro versículo antes, você já está indo... Não, mas vamos lá, vamos. Não, mas é que o Espírito tá conduzindo. Então, Amém. assim, é aquilo que eu falei pro senhor. Fica à vontade, né? E aqui, enquanto... Não fale isso não, porque eu vou falar 2 horas aqui, não. Vambora. Mas tá que maravilha, pastor, que maravilha. E Paulo diz assim, sejam meus imitadores, né? Quer dizer, eu faço aquilo, então assim, eu sou o reflexo de Cristo. Exatamente. Né? E aí você ensina no caminho em que deve andar, no caminho em que deve andar, pelos exemplos. Engraçado, a palavra caminho é uma palavra muito sugestiva. Inclusive quem a usou foi o Senhor Jesus. Lembra lá de João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa criança instruída lá em Deuteronômio, lá em Provérbios, ela foi instruída em Cristo. No caminho e na verdade. Na verdade e na vida. Porque tudo que vem de Deus gera vida. Tudo que não vem de Deus só gera morte. Já parou para pensar nisso? Deus é o autor da vida, o caminho é Ele. Fora do caminho que é Ele, a gente está à margem da ação redentora de Deus. E quanta gente, nós estamos aqui numa era muito crucial, a era quase pós-pandemia, né, pastor? Quase, né? Pós, ainda não, mas estamos saindo da pós. Nós estamos vivendo quase que uma escatologia da pandemia, né? A gente está saindo desse troço, a gente está tirando as máscaras, tal. Aliás, um recado para a igreja: a única máscara que Deus aprova é a máscara do Covid, né? Porque as outras tem que cair, nada ficará encoberto. Exatamente, não pode nem o rosto máscara, dos crentes. Sem peias, sem máscara. Mas é muito importante a gente descortinar esses textos para as pessoas entenderem que a infância é assunto sério. Criança é assunto de gente adulta. Opa, então a instrução é dada aos pais. Então a criança não é a parte falha do reino, são os pais, são os cuidadores. O recado de Deus nos é dado. E Deus nunca mudou essa palavra do cuidado com a criança. Deus sempre foi um Deus amante das crianças. Deus sempre foi um Deus que deixou o departamento infantil do inferno vazio. Essa é a verdade. Porque Deus ama ao infante. Mas a criança nasce em pecado, pastor Júlio. Sim, ela nasce, mas ela não tem a condição de fazer a escolha moral ainda por Jesus. Ela não tem a lei da consciência. Não tem. Romanos 1 e 2, ela não é aquilo que ela recebe, é aquilo que ela vai florescer ou não. Essa é a questão. Então a responsabilidade é paterna, então a responsabilidade é do adulto. Eu não gosto quando diz que a criança é a igreja do amanhã, ela é a igreja do hoje. Exato. Ela é a igreja do hoje porque ela está aqui para a gente instruir no caminho que deve andar, para a gente cumprir Deuteronômio 6, e depois ainda vou entrar em Marcos 10 aqui, que aliás é o grande fundamento do Ministério Pastoral para a Infância, que ocorre aqui na Deus Vivo, né, por abertura do pastor Dedim, por abertura desta casa que nos recebe, que é a Deus Vivo, do projeto Instituto Sarando o Mundo. Ana Carla, a gente vai falar disso. Eles estão aí no chat aí, interagindo. Estão aqui interagindo. Tá aqui, ó, Pastor Júlio, um abraço da equipe Sarando o Mundo. Amém. É a equipe da qual eu faço parte. A Ana é minha coordenadora. A Ana é a nossa chefe. Tá cumprimentando aqui a paz do Senhor, pastor Maurício, né? Amém. E mandando um abraço de toda a equipe aqui, né? Daqui a pouco nós vamos mandar um abraço pro pessoal que tá aí, bastante gente nos acompanhando aí nessa manhã, né? Tem o pastor Natalino lá de Curitiba, daqui a pouco nós vamos citar aqui pastor Jurandir Brizola tá aí na área também. Pastor Jurandir, então todo alegria, mundo aí nos acompanhando, né? Isso só aumenta a nossa responsabilidade, porque não pode falar qualquer coisa aqui. Eu sempre falo, né? Um Daniel na Cova dos Leões falou sempre um leão na cova de Daniéis aí. É fato, hein? Então, pastor Maurício, é assim, primeiro, a igreja tem a sua
imensa responsabilidade de instruir as crianças total dentro da igreja. Mas vamos pegar um gancho aqui primeiro, claro, né? Os pais que nos ouvem, né? Vamos mandar o recado para eles primeiro, vamos alertar, porque eu não tenho que jogar o meu filho dentro de uma sala de aula, na escola que eu digo lá fora, né? Sim. Nas escolas aí primária, né? E também jogar eles aqui, encostar, porque o Ministério Infantil não é uma dispensa da igreja, uma sala de jogar coisa, de jogar cacarecos, né? Vamos dizer assim. Né? O Ministério Infantil é uma igreja, é o culto que tem que ser realizado com as nossas crianças. Completamente. Só que assim, lá fora vão ensinar, né? Nós estamos vendo aí as leis injustas que querem destruir o intelecto das nossas crianças. Sim. Na sua totalidade moral, psicológica, espiritual. Eles querem, há um projeto satânico tramitando dentro dos poderes aí, né? Sim. E Sim. que em nome de Jesus isso não vai ser aprovado, amém, né? Amém. E vai cair por terra em nome de Jesus. E só que os pais, eles têm que estar atentos. Você já disse, isso é algo que nós temos que pegar na mão das nossas crianças e mostrar por exemplo, né? Então, a responsabilidade dos pais, pastor Maurício, sim, é muito grande. E isso tem que ser chamado a atenção, né? Completamente. O senhor está coberto de razão, porque isso aqui é bíblico. Um recado para os pais não é da nossa parte, é da parte de Deus. A gente leu o que aqui? Textos bíblicos. É a palavra de Deus que está falando. Não é a nossa opinião que está em foco aqui. O que está em foco é como que Deus vê a criança. Esse é o ponto. Como que Deus trabalha com a criança. Gente, a igreja começa em casa. A igreja não começa numa sala, nem na igreja. Ela se dá ali, ela acontece ali. Mas ela começa em casa. Com todos os nossos problemas, as nossas mazelas e os nossos defeitos. A nossa base familiar é o Deus que nos chamou. Então a escola bíblica dominical das crianças não começa na sala com a tia. Até nem gosto desse nome, né? Porque a tia é, na minha concepção, dentro do nosso projeto do Instituto Sarando Mundo e do Ministério Pastoral para a Infância, as chamadas tias são pastoras de crianças. Elas não são só a tia da salinha. Então, é como o pastor Júlio bem ressaltou aqui, não é um depósito de criança, de gente miúda para a gente assistir culto. Espera um pouquinho, o culto ali também está acontecendo. A ministração da palavra ali está acontecendo. Ali é a igreja acontecendo dentro da compreensão da infância, com a linguagem da infância, porém a palavra é a mesma, a profecia é a mesma. E a gente tem que ter esse tom de seriedade, porque Jesus teve, porque Deus sempre teve essa seriedade com a criança. Então, recado aos pais, recado de Deus, não nosso, pastor. Sim. Recado de Deus, baseado na sua palavra, é aquilo que nós já lemos aqui. É aquilo que nós citamos aqui, instrui a criança, né? Ali em Deuteronômio 6 ainda, mais a cena anterior ainda, falando, instruindo no caminho, andando, deitando, levantando. Essa é a tônica da questão. Criança é assunto de Deus. Então não é uma moda que pegou, não é uma nova trip ministerial, não. É assunto de Deus e sempre foi. Essa é a questão. Nós precisamos resgatar isso. Quantas igrejas temos em Londrina? Eu não tenho ideia exata hoje. Eu sei que é muita igreja. Centenas, né? Vamos dizer. Não, tem mais de 1000 e poucas. Quantas instituições de acolhimento infantil temos na nossa cidade? Fora no Zelon e Meprov pequeninos. Nós precisamos ser chamados a atenção pelo Espírito de Deus. É sério, né? É muito sério. Se a gente quer avivamento ele acontece pela revelação da palavra que é Cristo e pela movência do Espírito de Cristo para dentro de nós e para fora da gente. De dentro para fora, para impactar pessoas. Como que a gente vai ter um avivamento produzido pelo Espírito de Deus se o Espírito de Deus não é visto nas nossas manifestações na vida das pessoas ou para com a vida das pessoas?
Evangelho é coisa para ser visto, não é coisa para ser falada, é coisa, a gente fala, mas precisa mostrar. Evangelho é concretude da ação de Deus no mundo. Por isso que Paulo chamou de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um poder, é uma potência divina potencializada dentro de nós. É a dinamite de Deus explodindo dentro de nós. Eu quero citar aqui um livro, o falecido John Stott, está aqui na tela para você visualizar, está ali na câmera ali, né? Eu sou ruim de câmera, mas depois a gente, né? Tá aqui, ó. Isso, essa parte técnica. Tem um incomparável Cristo, John Stott. É um dos livros que ele escreveu antes do seu falecimento. E tem uma parte aqui que me impactou muito. Quem já ouviu falar aqui de Thomas Bernardo, na Inglaterra do século retrasado? Ele veio antes, acho que pouco antes de George Miller. Thomas Bernardo, ele tem um capítulo aqui, John Stott, o Incomparável Cristo, falando sobre ele, o amor pelas crianças. E o título é Uma Porta Sempre Aberta. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, obviamente, o tempo não nos permite. Mas uma frase aqui, pastor Júlio, que me impactou, você pode até ler aqui comigo, ó. Tua vista tá mais legal porque você tem menos idade que eu. Você não tem 5.7. A única condição para que sejam recebidas é a carência. A única condição para que sejam recebidas é a carência. Recebidas quem? As crianças. Sabe por quê? Porque conta-se na biografia dele que Deus o chamou para ser ministro da palavra e ele foi impactado, mesmo na época da sua formação teológica, pelas crianças famintas de Londres, na miséria. Crianças de rua, como a gente vê hoje pelo nosso país afora. E esse cara foi impactado de tal maneira que ele foi responsável por uma ação na vida da infância do seu país absurdamente espiritual. E ele conta a história de um menino que tinha por apelido Cenoura. O Cenoura é uma das crianças que ficava na rua de Londres. E ela, cenoura, porque a corzinha do cabelo dele era muito ruivinha, assim, parecia uma cenoura. E era o apelido dessa criança de rua, que nem a gente tem pelo nosso país. E ele falou que na casa em que ele abrigava as crianças não tinha lugar naquela noite fria de Londres. Mas aquele menino dormiu na rua, ele falou, quando tiver vaga amanhã eu venho te buscar. E essa criança, por fome, por maltrato e por frio, um frio rigoroso daquela Inglaterra gelada, essa criança veio a óbito naquela madrugada. Meu Deus. É por isso que esse homem escreveu, e ele coloca o título do orfanato, da instituição acolhedora de crianças: nenhuma criança carente jamais será recusada. Aqui está a luz também. E aí ele colocou um letreiro na porta do orfanato dele. Ele se sentiu muito culpado por isso. Eu sei que não foi culpa dele propriamente, mas ele ficou com isso pro resto dos seus dias. Uma porta sempre aberta para a infância. Uma porta sempre aberta precisa estar na igreja. Porque quando a gente fala de cursos infantis, tem aos montes, aos quilos, pela internet ou presenciais, isso tem. Mas qual é a diferença que o nosso curso precisa fazer? Precisa alertar a igreja de que a porta tem que estar sempre aberta à infância. O portal de Deus é a cruz. E essa cruz precisa estar aberta a toda e qualquer criança. Nós já vamos ler daqui a pouco aqui Marcos 10 falando de Jesus. Como é que ele insere a criança no seu reino? Ele é o grande exemplo, o grande fundamento que a gente tem para inserir as crianças na igreja de Cristo e deixar a nossa porta sempre aberta à infância. Sempre aberta. A igreja é uma agência de Deus nesse mundo.
É uma agência do reino de Deus. E essa agência precisa, pastor Júlio, estar aberta às crianças sempre, dioturnamente. Às vezes a gente investe tanta coisa e às vezes a gente se esquece de que tem criança dormindo na rua. Vamos falar de espiritualidade? Então vamos falar para valer. Ou então é melhor não falar do assunto. Ou a gente toca nesse assunto, nessa ferida da igreja, não para culpar as pessoas, mas para trazê-las ao arrependimento e à movência da ação do Espírito para com a infância. A igreja precisa acordar para isso. Só então o avivamento virá. Fora disso, nós vamos ter eventos, mas os eventos, o vento leva. Nós precisamos ter uma movência. Se você olhar para Atos 2, você vai ver que a igreja, ela não para. A igreja, ela não tem somente um local marcado de culto. A igreja é a vida das pessoas. A igreja é Deus sendo e fazendo através das pessoas. Aleluia. Então é isso. Mas ainda nem iniciei o texto de Marcos aí. Isso, não deixa eu falar muito não, que senão vai faltar água aqui, vai faltar... Nós vamos aqui... Eu vou dar um testemunho rápido aqui. Na quinta-feira passada, aqui no nosso estudo bíblico, né? Um jovem que já prega aqui na igreja, né? Nós trabalhando ali o assunto, né? Ele falou uma palavra muito importante, né? E ele disse assim: o que eu vivo hoje é fruto da salinha, né? Que inclusive é aqui ao lado aqui, a salinha das crianças, né? E ele fez referência a isso. Ele falou: eu sou grato a quem me ensinou lá na salinha. Olha aí, instruir a criança sendo praticado. Isso me veio muito forte, né? Mas e é um trabalho que a gente precisa sim estar atento, né? A igreja precisa acordar, o senhor disse aí agora, né? Deixa eu pegar aqui o Facebook aqui. Opa. Lígia Maria Fontoura Lucas, cumprimentando a todos na paz do Senhor. Elenir Rodrigues, Cris Meneghini, Natan Rezende, Fernando Ferreira, Pastor Augusto Diniz, né? Pastor Augusto Diniz é pastor da nossa igreja na África, né? Top. Em Luanda, né? Na capital Angola. Angola, em Luanda, Angola, né? Capital de Angola. Queridos, Deus abençoe, viu, pastor Augusto Diniz, né? Estamos orando pelo senhor, pela sua família, pela igreja aí na África. Amém. Em Luanda, Angola. Tem alguém aí através do YouTube, Adriano? Vamos lá. Derrubando os gigantes aí. A paz do Senhor, bom dia. Feriado, bom dia, um feriado para todos aí. O Tá Ligado dizendo bom dia. É o Rodrigo. A paz do Senhor, professor. O Rodrigo lá da faculdade. Ele falou, Rodrigo aqui. Isso. Emerson Eduardo aí, né? Estamos na área. Emerson Eduardo. Mestre muito abençoado. Maria Lúcia Cristóvão, a paz do Senhor. O Edson, nosso presbítero aqui. Bom dia, irmãos. Deus abençoe muito nesse dia. Elaine Rodrigues, a paz do Senhor. Cida Cano, a paz do Senhor. Uma ótima semana e sexta-feira a todos. Pastor Natalino Dedim, a paz de Cristo a todos. Muito boa palavra. Cristo deve e precisa estar presente em tudo em nossa vida. Elair Rodrigues aí, uma de nossas líderes aí da dança, né, e da ação social. Bom dia, paz a todos. Pastor Natalino com mais um comentário aqui. Precisamos viver uma teologia mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica. Pastor Natalino, pastor da nossa igreja lá em Curitiba, né? É irmão do pastor Wilson, né? Tá nos ouvindo também lá na capital do estado. Um abraço a ele. Pode continuar, pastor, a partir do Sarando o Mundo. Sarando o Mundo, deixa eu ver aqui. A paz do Senhor, pastor Maurício. Pastor Maurício, já estamos aqui, né? Pastor Júlio, um abraço da equipe Sarando o Mundo. Pastor Jurandir Brizola, a paz do Senhor, amados, bênção de conteúdo. Muito joia, viu? Muito joia. Abração a todos, né? Marlene Dedim também cumprimentando a todos na paz do Senhor. Andréia Paiva, que bênção essa mensagem. Cleonice
Maravilha, glória a Deus. A Fabi de novo aqui, aleluia, glória a Deus. Rosângela de Almeida, paz, glória a Deus. Aparecido Fernandes, bom dia, paz do Senhor, glória a Deus, amém, que bênção esta mensagem, aleluia. Cida Cano também. Comentário do Sarando Mundo aí, Ana aí. Isso, pode ler aí o comentário dela. A igreja precisa abrir a porta para a infância, atendendo a criança em sua integralidade. Olha aí, ó. E a Andréia Paiva testemunhando aqui. Ela sou fruto desse ministério Sarando Mundo. A paz, pastor Montovani, pastor Júlio. Aí, olha só. André é uma de nossas líderes aí daquele ministério infantil. Amém. Agrega muito e ela ressalta que o conteúdo que ela aprendeu aí foi no Sarando Mundo. Amém. Né? Marcos 10. Marcos 10, ali 3. De 13 a 16. Esse texto aqui tá na tela já, Ari. E traziam-lhe meninos ou crianças, né? Tanto faz, tradução aqui. Eu vou ver aqui na King James. Não, pode ser. King James. Enquanto ele acha aí também, tem a Leiliane também está nos acompanhando aí. A NVI. Me mandou mensagem aqui também, a Leiliane nos acompanhando. Tiago da Silva, paz, estamos ligadinho aqui, assistindo em família, né? O Tiago da Silva Barbosa. Vamos lá então, Marcos 10, 13. Vamos ler. E traziam-lhe, e alguns traziam, vou ler o que está na versão da tela ali, NVI, né? Vou ler aquela ali então, okay. Tá? Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Fica assim, ou vendo a palavra tocasse. Fica meditando nela. Mas os discípulos os repreendiam. Numa outra tradução, escorraçavam os que faziam isso. Depois a gente vai falar disso aí, né? Repreendiam as que lhes traziam. Muito bem. Você já mudou a versão aqui? Tá? Deixa na NVI. Deixa na NVI mesmo, né? É para a gente padronizar aqui a leitura. Beleza. Isso. Aí o verso 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim. Presta atenção na palavra a mim, as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Verso 15. Digo a verdade, quem não receber, olha a palavra, receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E o 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Esse é o enredo do ministério infantil. Olha só. Esse é o roteiro. Jesus deixou tudo roteirizado. Tudo. Mas vamos para o primeiro verso. 13. Eu chamo o verso 13 de a necessidade do amor. A carência do amor. Quem é carente do amor? Nós e as crianças. Por que essas crianças eram trazidas a Jesus, pastor Júnior? Por que será? Você leu os versos anteriores, você vai entender. Essas crianças eram crianças sem nenhuma esperança. Eram crianças sem futuro. Eram crianças que viviam debaixo da dominação de Roma, porque a Judéia era toda, né, a Palestina era dominada pelo Império Romano, na época de Jesus. Essas crianças não tinham perspectiva, pastor Júlio, perspectiva de vida. O que vai ser quando crescer? Eu sei lá se eu vou crescer. Não sabe se ia crescer. Por quê? Porque era uma nação oprimida, de um lado pela espada, pela política, pela economia. Mas de outro lado, tinha uma opressão pior, que era a opressão religiosa judaica. Aqueles homens que os fariseus, aqueles partidos religiosos hebraicos, eram partidos que oprimiam as pessoas com seus dogmas. E as crianças não eram valorizadas. Quer dizer, eles descumpriam tudo que Deuteronômio 6 ordenou. É um contrassenso, né? Tudo que Provérbios, que o senhor leu aqui lindamente, Provérbios 22:6, dizia e ensinava. Eles ignoravam as crianças.
Então, tanto a situação quanto a religião oprimiam a criança. Qual era a saída dessas crianças? Jesus Cristo. Por isso que elas eram trazidas a Jesus. Por onde Jesus passava, gente, o impacto acontecia, o impacto do reino. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso não caiu por terra, isso não caiu de moda. A Bíblia é o jornal de hoje e sempre. Ela é a mais atualizada publicação do reino. É a Bíblia. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Essa palavra é absurdamente importante. É o toque de Deus. É o abraço divino. A igreja precisa abraçar as crianças como Deus as abraçaria. Recado para os pais, está dado, pastor Júlio. Não é meu, é de Deus. É da sua palavra. A gente não tem nada para dizer aos outros que não seja arvorado na palavra, fundamentado na palavra. Se a gente falar algo fora da palavra, é nosso discurso. E a gente não está aqui para falar discurso. A gente está aqui para falar de evangelho. E o evangelho está dizendo que as crianças eram levadas para que Jesus as tocasse. O toque de Deus é terapêutico, é curador, traz esperança porque traz vida para a vida das crianças. A vida, aquele que é o autor da vida, estava tocando nas crianças. Esse é o ponto aqui. Mas olha o que o erro humano cometido pelos próprios discípulos. E aqui a gente tem que muitas vezes se unir aos discípulos em uníssono e dizer: pecamos muitas vezes igual aos discípulos pecavam. Os discípulos repreendiam, escorraçavam no grego, aos que lhes traziam. Jesus tem coisa mais importante para fazer, pastor Júlio. Não traz criança, não. Atrapalha o culto, atrapalha a pregação. Já tinha gente assim. Então não é desde agora, então, não é desde sempre. Tem uns 2000 e poucos anos que isso já existe, já tá? Começou. Não, então isso não é. Isso é jornal de hoje, isso aqui. Tá fresquinha a notícia do céu. Para que Jesus tocasse a necessidade do amor. O amor necessário, o amor que é o amor de Deus, do qual a gente carece. Jesus vai usar a criança para dizer como é que adulto tem que ser. Mas como é que adulto entra no reino? Você sabe por que ele faz isso? O que a criança tem para oferecer? Ela estava sendo trazida para ser tocada pelo Filho de Deus. O que ela tem a oferecer? Sabe o que? Ela mesma, com as suas carências. Ela, só ela. É o que Deus quer da gente. Deus não quer nossa grana. Ele não precisa, Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que nos dá a condição para fazer as coisas, para comprar essa câmera, que é tudo dádiva de Deus. Tudo que acontece aqui é bondade pura de Deus. Essa rádio é bondade de Deus. É por isso que ela está no ar e não vai sair. Essa é a questão. Amém. Vida. É o que Deus está fazendo, é a movência divina. O protagonismo é só de Deus. Então as crianças são carentes disso, e nós também. E ele vai ensinar, ele vai pegar a criança, ele vai abraçar a criança e dizer: tá vendo? Vocês querem entrar no reino? É assim, sem nada para oferecer, exceto vocês mesmos. Essa não é uma troca. A gente só troca assim com Deus. Deus, o que eu tenho para te dar? Meu pecado. O que o Senhor tem para me dar? Teu amor. Pronto, está feita a troca. Esse é o fundamento da cruz de Cristo. Trocar a sua divindade pela nossa miséria. Por isso que a cruz é o portal do reino de Deus. E Jesus está ensinando isso aqui, usando as crianças como um protótipo, como um exemplo. E aí os discípulos, com a sua religiosidade, com a sua neciosidade, com a sua ignorância ainda quanto às questões do reino, né? Nós não podemos crucificá-los tanto assim, porque a gente às vezes faz a mesma coisa. A gente escorraça. Não, criança é um assunto de só menos importância. Como assim? Se a base da igreja é a infância? A primeira idade é a infância. O bebê nasceu, ele já tem que ser inserido na igreja. Por isso ele é consagrado.
Então, quando a gente vê essa realidade a partir de Jesus, a gente tem muito a aprender. E aí no verso 14, vigia o tempo aí, não sei quanto tempo a gente tem. Quando Jesus viu isso, ficou feliz da vida. Eu li errado, irmão? Acho que sim, né? Claro que li, de propósito. Indignado. Sabe aquele espírito de Azorrague? Que ele desceu lá no templo, que estava mercadejando a fé. Chicoteou todo mundo. É o chicote de Cristo, mas é com amor, mas é. Indignado, ele lhes disse: deixem vir a minha reunião de igreja. Não, me corrija, gente, senão não deixa eu ir para a heresia. Deixem vir a mim, a minha pessoa, de acordo com a minha obra. Me apresentem as crianças. Essa é nossa missão em relação à infância. Deixem vir a mim, deixem elas se relacionarem comigo. Qual a única coisa que o adulto fez ali? Não as impeçam, é impedir. A única coisa que a gente pode fazer é impedir. Porque o que Deus pode fazer é incluir. Deus é um Deus de inclusão, não de exclusão. Deixem vir a minha pessoa, deixem que elas experimentem a minha obra. Não as impeçam, não atrapalha. É isso que Jesus está falando. Aqui, se ele tivesse no nosso português odierno, ele diria dessa maneira: gente, para de atrapalhar minha obra. Deixa elas virem para mim. Deixa elas virem a mim. É a teologia da aceitação divina. É o Deus que nos aceita por quem nós somos. Eu posso fazer por favor, uma leitura? Pode pôr na tela. Deixa vir a mim a pureza. Deixa vir a mim as crianças, né? Quer dizer assim, deixa vir a mim a pureza. Deixa vir a mim a sinceridade. Sim. Deixa vir a mim a verdade, porque criança é verdadeira. Ela é. Não tem maldade, ela né? É autêntica, né? Aí o que tem aí? Essas leis injustas tentam impedir, né? Os pais que não gostam de vir à igreja, né? Uhum. Os pais que, enfim, né? Não impeçais, tragam as crianças até a mim, deixa vir a minha verdade. É por isso que ele fala assim: se não for como essa criança, né? Se não for puro, se não for sincero, se não for verdadeiro, né? Se não for reto de coração, né? Tem que ser como essa criança. Não as impeçais. Deixa vir a minha pureza, deixa vir a minha verdade, deixa vir a mim olha, tantos adjetivos que dá para pôr aqui. Muita ali nas crianças, né? Não impeçais. São 11 horas e 16 minutos, né? Deixa eu ler aqui passa muito rápido. Meu pai. Deixa eu ler aqui a Elaine Rodrigues testemunhando aqui: pastor, eu também me lembro de 2 moças japonesas que me buscavam em casa quando eu era criança. Ela me levava a mim e aos meus irmãos na escola dominical. Ninguém na minha casa falava de Deus quando eu era criança. Eram todos afastados da presença de Deus nesta época e todos sofriam muito. Mas eu esperava ansiosamente pelos domingos por essas moças japonesas, né? Não me lembro o nome delas. Isso há 40 anos atrás, quando os que elas me ensinavam traziam esperança e fé ao meu coração, que Deus iria me socorrer sempre, e isso fez toda a diferença na minha vida. Olha só. Ela não lembra dos nomes, mas Deus lembra, que os nomes estão escritos no livro da vida. Mas ela lembra do caminho. Ela lembra do caminho que foi apresentado. Olha aí. Porque o caminho que é... Nunca mais... se esquecerá. Exatamente. Eu queria só concluir isso aqui. O horário está avançado mesmo, gente? Eu queria ver, eu só li um testemunho também, já vou passar para o pastor. Claro. Graça e paz. E o Oliveira, estou aqui pelo Face da esposa. Aqui é o Oliveira, estou pelo Face da minha esposa. Está conectado à TV e estamos acompanhando em família. Aproveitando o feriado hoje.
a palavra sensacional, ensinamentos extraordinários. A Daiane Barbosa Lien aqui, esposa do Oliveira, eles cuidam de jovens pré-adolescentes e eles fazem pequenas células nas ruas. Top. Estão cuidando de 30 adolescentes e ministrando a palavra. Estiveram ontem aqui, né, pastor Júlio? Né, no templo, aqui na vigília, e receberam muito do Senhor. Pastor Jonathan ministrou a vida deles. Nunca tinha visto ele e falou a respeito de um ministério com jovens. Olha só. Né, eu mandei o link hoje, eu falei, tem um homem Bíblia aqui, né, e eu creio que vai falar muito com a vida de vocês, tem muito para agregar, falando de criança aí. E ela mandou aqui no WhatsApp aqui os rostinhos chorando. Então Deus tem falado muito com eles, né? Tem sido uma benção aí. Pode falar, pastor. Muito bom. Eu só queria concluir essa fala por causa do horário, né? Não, mas pode ficar tranquilo. Nós temos aqui, vou te dar um tempinho aqui para você. Eu espero que vocês... Puxa vida, eu quero estar junto com vocês de novo. Se for aprovado esse primeiro programa aqui, eu quero voltar. Já está aprovado, então, eu né? quero ir para o verso 16. Não, sim. Deixa eu só mais um testemunho aqui. Não vamos deixar de falar mais. Nós estamos com Curitiba, nós estamos com... nós temos audiência aqui no Texas, tá? Nós temos aqui em Campo Largo, nós temos interior de São Paulo, então é muita gente. São Paulo capital também, sempre o pessoal tá aí. Então, aqui a minha prima lá de Campo Largo tá falando, testemunhando ao meu respeito, né? Porque nós somos em 6 irmãos. Ela colocou aqui, lembro do teu pai com aquele carro cheio de criança. Uau! Nós somos em 6 e os 6, graças a Deus, estamos no caminho do Senhor. Aleluia. Até hoje, né? Todos os 6 irmãos, né? E fomos criados na escola dominical, pastor, né? Fomos criados no caminho, né? E o meu pai sempre aí nos levando aí a palavra do Senhor, nos levando até Jesus. Sabe o que são esses testemunhos? São a testificação de que a palavra é verdadeira. Simples assim. Que a palavra é verdade. Ela não é uma teoria sobre Deus. É uma revelação de Deus. Então está acontecendo. Se a gente ficasse aqui o dia inteiro, viriam testemunhas o dia todo. Sim. Por quê? Testificando que a palavra é verdadeira. Não somos nós, é a palavra. Ela diz ao coração. E eu quero finalizar a minha fala aqui. E tomando-as nos seus braços, a inclusão do reino. Deus aceitando as crianças na pessoa de Jesus e pela movência do Espírito Santo. Impondo-lhes as mãos. Aqui eu vou controlar para não chorar. Impondo-lhes as mãos significa aquela presença, mas mais do que isso, a terapia de Deus, o Deus teoterapêutico, o Deus que cura, o Deus que sara essas crianças que foram levadas a Ele, o Deus que cura essas crianças de dentro para fora. Porque o canteiro de obras de Deus é o coração humano. Ele trabalha lá dentro dessas crianças. Alguém precisa pegar isso. Meu Deus, nós todos precisamos pegar isso. Impondo-lhes as mãos, quer dizer, é o poder de Deus atingindo as crianças, curando-as. A terapia de Deus é: deita aqui no divã, criança, que eu vou te curar. Com o quê? Com a minha presença. Eita, sim. Olha isso, gente. E as abençoou. Abençoar é mais do que dizer uma palavra. É gerar vida pela presença. Aleluia. Pela incisão da presença divina. Pela inserção da presença divina na vida dessas crianças. Essas crianças saíram desse encontro com Jesus, outras crianças, com toda certeza. Com a semente do reino de Deus germinada dentro delas. É isso que eu queria deixar como uma palavra final. Eu não falei muita coisa que estava para a gente falar aqui, mas como o senhor disse que vai ter mais paciência comigo, vai me convidar outra vez, então a gente vai voltar com esse assunto então, aqui. A gente ia falar do projeto, né, que você tem, né? Você me falou aqui dos módulos, né? São 5 módulos, né? Sim. 5 ou 7 módulos. Na verdade, são 5 para condensar tudo, né? Para condensar isso, né? Isso. Você ia falar sobre o fundamento bíblico cristocêntrico para a infância, né? Vamos lá, um por um, que senão eu esqueço. Vamos ver, porque 57 anos o pente de memória roda mais lento. Vou pontuar aqui, né? Como Deus vê a criança. Perfeito. Depois o fundamento bíblico cristocêntrico para a infância. Chamado e vocação pastoral para a infância.
Aí depois o 4, caráter de Cristo. Caráter de Cristo e o discipulado cristão. E o 5º seria aí um pastorado, uma ouvidoria aí, né? Para a liderança, para a né? infância. Para a liderança infantil, né? Perfeito. Então, eu creio que aí como Deus vê a criança está aí em Marcos 10. Sim, 10, a visão de Deus frente, já, né? Foi estampado aqui, né? O fundamento bíblico, dá uma pincelada no fundamento bíblico. O fundamento bíblico é ensinar as pessoas a lerem a Bíblia a partir de Cristo. Vai ministrar para a infância? Vamos focar na infância, né? Porque esse programa é para isso. Claro que isso serve para toda e qualquer pessoa. Mas vamos lá, vamos fazer uma hermenêutica cristocêntrica. Vamos ler a Bíblia a partir do Evangelho de Cristo. Vamos ler a Bíblia a partir do próprio Cristo. O nome, essa tese é de Cristo para as Escrituras. E ela está fundamentada em Lucas, capítulo 24, verso 44 em diante. Então, ou João 5,39, né? Então, o que a gente tem aqui é um projeto para ensinar. Isso acontece no Sarando Mundo. Isso acontece a cada turma no Sarando Mundo. Quando a gente trabalha o fundamento bíblico do Ministério Pastoral para a Infância, é ensinar as pessoas a lerem as Escrituras a partir de Cristo e do seu Evangelho, para ensinar e incorporar isso nas suas aulas. Porque a Bíblia é uma história de redenção. A Bíblia é a história da busca divina e da fuga humana. Então, ensinar as professoras a lerem as Escrituras partindo de Cristo. E isso aparecer e transparecer nas aulas dadas às crianças. Tem muita gente capaz trabalhando o lado lúdico, o lado musical. Nós temos aqui no nosso projeto do Sarando Mundo várias capacidades levantadas por Deus trabalhando, né? Várias irmãs que têm o dom dado por Deus para ministrarem as suas aulas. A minha parte, a parte que me cabe é esta: é trabalhar a fundamentação bíblica desse ministério. Então esse é o ponto número 2 que o irmão citou. O ponto número 3, o aspecto número 3 é a vocação. Isso. Caráter e vocação é um binômio. Então, esse chamado, é o chamado e vocação. Chamado e vocação. Vocação é ouvir essa voz de Deus, e chamado é permanecer ouvindo essa voz de Deus na missão, no ministério, né? É como isso se dá, porque ministério pastoral para a infância é ministério, não é somente uma escala da salinha. Não tem ninguém para ficar com as crianças, vai lá. Isso não é vocação, isso não é chamado, isso é tapar buraco. Não, vocação é uma coisa dada por Deus. É um chamado divino que se cumpre ministerialmente. Então é vocação, é chamado e vocação. É isso, está immiscido aí, tá? Para isso, Deus precisa trabalhar a gente no ponto de vista do caráter e do discipulado, que é o 4º ponto ali. Por quê? Porque a gente precisa ter o caráter de Cristo. Não é o nosso caráter. É o Cristo que cresce em nós e a gente diminui. Foco é Ele. E é isso. O discipulado é o quê? Caminhada. Sabe o que é o sentido da palavra discípulo? Mártires, no grego, né? Mártis, aquele que está disposto a morrer, porque já morreu na cruz. Isso é discípulo. Meu pai. É seguidor. Morri com Cristo. Morri. Por isso eu levo o morrer de Cristo na minha vida. E por isso que eu anuncio essa mensagem da cruz. É exatamente isso. Morrer é lucro. Morrer é mais que lucro, porque é portal da eternidade. E aí você fala de um projeto de ouvidoria. O meu foco ali, com as meninas ali do ministério, não é chegar tanto nelas, é chegar nos seus pastores. Esse é o meu objetivo último. Eu quero colocar o remédio de Deus nas caixas d'água, não em cada torneira. Aleluia. Chegar nos pastores, nos seus líderes, dizer: a sua igreja precisa de um ministério com a infância. É isso que nós fazemos no Sarando Mundo. É isso que nós fazemos nesse projeto. Mas a gente vai expandi-lo, porque é Deus que está querendo fazê-lo crescer. Então é isso, o encerramento da minha fala aqui. Se deixar eu falo mais, mas me corta aí, porque... Agora nós vamos para a oração. Vou pedir para o senhor fazer uma oração, mas antes, o último testemunho que eu tenho que dar aqui, o Douglas Ortiz, que você bem conhece, né? Missionário, né? Esse missionário esteve aqui, você viu ele conversando comigo aqui alguns dias atrás, e conversamos aqui, né? Fora do ar, né? Naturalmente, né? Mas o Douglas estava na África do Sul. Sim. Né? Estava lá. E ele relatou para mim, né? E falou também para o pastor Wilson: a mãe do pastor Júlio foi minha professora na escola dominical. Pronto.
missionário na África, né? Essa é a tão grande nuvem de testemunhas falado lá em Hebreus. Então, queridos, meu Deus, é coisa linda quando nós ouvimos isso, né? Aí a minha mãe já está ali perto dos 70, né? Né? Vai passar por uma cirurgia agora, dia 29. Peço que os irmãos estejam orando. E quando ouve assim, ela tem o sentimento de missão cumprida, né? Porque dos ensinamentos que Deus a usou, né? Tem pastores, né? O filho aqui, pastor, pois é, né? Tem um missionário, né? E, enfim, frutificou. Fruto. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Amém. Eu quero terminar. Ministério não é como a gente começa, é como a gente termina. É a história que a gente deixa, a história de redenção que a gente deixa para contar na vida das pessoas. Você é um fruto disso. Maravilha. E foi escrito também, se não me engano, Salomão escreveu, né? Melhor é o fim das coisas do que o começo. Exatamente. Olha só que lindo, né? Essa palavra. Maravilhoso. Queridos, estamos chegando ao final do programa, né? 11 horas e 28 minutos. Puxa. Nós vamos agendar novamente aqui o pastor Maurício, né? Para estar falando também. Já vou dar um recado aqui no ar aqui. Eu quero entrar num outro assunto também, queridos, que é muito importante. Eu quero trazer aqui o esposo da Ana Carla, né? Sim, o Fernando, né? Professor Fernando. Eu estive aqui conversando há uns dias atrás aqui com ele, né? E ele falando do que ele vê, porque ele também é um professor, né? Sim. Ele leciona e ele tem muito conteúdo a nos passar, e ele quer falar nós temos que também o projeto de guerra, porque nós estamos numa guerra. Sim. E o projeto de guerra nós também conhecemos o território inimigo. Exato. Né? Nós não estamos falando mal de ninguém, mas nós temos que, através do que o inimigo quer fazer com as crianças, né? Que é tirar essa pureza, que é tirar essa essência de Deus que tem dentro da criança. Eles querem destruir as nossas crianças. Quer matar a vida. Exato. E destruindo uma criança, pastor Maurício, destrói a família, que exatamente. A família é uma instituição divina. Sem dúvida. É uma instituição divina, né? O senhor estava falando aqui, eu estava prestando atenção. Nós somos sacerdote. O senhor falou assim: eu passei esse videozinho aqui para as minhas filhas. Sim. Né? Muitas vezes. Sim. Eu fiz isso com o meu filho. Meu filho hoje tem 18 anos e já é um pregador. Ontem ministrou louvor aqui comigo, né? No teclado e cantando. E ele, assim, foi a primeira vez que ele tocou e cantou, porque ele já toca já há um tempo, né? E ontem foi a primeira vez que ele tocou e cantou, né? Ele não sabia que ele poderia fazer isso, e ele fez isso. E não é tão simples. E não é tão simples, né? Verdade. E tem o Leandro, que é o tecladista da banda, né? Já toca já há bastante tempo, tem uma voz né, maravilhosa, tem um dom divino maravilhoso, né? E ele fala: tocar e cantar é difícil. Claro. A minha finada esposa falava: gente, não é fácil tocar e cantar e ministrar, né? É difícil, né? São então, três coisas aí. São três coisas, né? Então, assim, ontem eu vi isso nele. E voltando aqui ao assunto, né? Satanás quer matar isso. Satanás quer destruir a família. E como ele destrói a família? Ele destrói a família destruindo as nossas crianças. Certamente, exatamente. Deus é o Deus da vida e Satanás é o promotor da morte. Aquilo que afasta da vida, aquilo que é antivida é satânico. E a família é uma vida produzida por Deus. A infância é uma vida produzida por Deus. E quem vai contra essas realidades está indo contra Deus, contra um projeto divino. A sentença vem depois. Só que o que acontece é que nós temos que ser promotores da vida, de um Deus que é vivo, de um Deus que tem vida para transmitir. É isso que nós precisamos apregoar. E nesse ministério não pode ser diferente. O ministério,
para a infância é exatamente isso. E quando o senhor estava falando, né, nós como sacerdote, nós não temos que impedir esse contato dos nossos filhos com o Senhor. Nós temos que levar. O sacerdote lá no Antigo Testamento, o senhor é professor de Antigo Testamento, ele era aquele que pegava as causas do povo, levava a Deus e pegava a mensagem e levava ao povo. É isso? Exatamente isso, né? Exatamente. Então nós como sacerdote do nosso lar, nós temos que pegar os nossos filhos e levar até o Senhor Jesus Cristo, né? Para que eles andem no caminho, né? Sacerdote, o pregador, o profeta ou o sacerdote, eles são jornaleiros, eles não são jornalistas. Eles não escrevem o jornal, eles só entregam o jornal que eles receberam. Deus, forte é. Só isso, né? Pega são mais jornaleiros de Deus. Então é isso, nós Pega somos responsáveis por isso, sim. É muito pertinente a sua colocação. E profeta, jornaleiros da verdade, não é de fake news, não. Não, porque mentira tá cheio por aí. Mentira que é o que mais... Não precisa inventar mais uma, não. Não precisa inventar mais, não. Pastor Maurício, tem um pedido de oração aqui e eu quero que o senhor, por gentileza, muito edificante e imprescindível, fomentar este tema em nossas igrejas. Deus abençoe a todos, em especial aos queridos aí, pastor Natalino Dedim, abraço, Curitiba, pastor Natalino, Deus abençoe, estou com saudade, viu? Estou com saudade daquele abraço no Senhor, viu, pastor Natalino? Eu estava falando aqui da oração, eu quero que o senhor ore pelo pastor Augusto Diniz, lá da África, tá? A família dele, né? A igreja lá na África, né? E todos os amados ouvintes que estão nos acompanhando aqui. Por gentileza, feche os teus olhos aonde você está, vamos à oração com o pastor Maurício. Pai, estamos aqui na tua presença em nome de Jesus. Sim, Deus. E é só por causa do nome dele que nós estamos aqui e na tua presença. Então nós oramos pela vida do pastor Diniz, que o Senhor esteja dando a ele a sabedoria vinda de ti, que o Senhor esteja dando a ele a capacidade vinda de ti para executar a missão para a qual o Senhor a chamou aí. Que o Senhor dê a ele a serenidade, que o Senhor dê a ele o vigor, que o Senhor dê a ele, acima de tudo, a alegria vinda de ti. Aleluia. Para executar a obra para o qual o Senhor nos chamou. Sim, que todo o embaraço, que todas as barreiras que se levantam contra a obra do Senhor na vida dele caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que o teu Espírito haja na vida dele e na sua família, para que eles sejam arautos do teu Evangelho, Senhor. Por cada pessoa que aqui participou desse programa conosco, Pai, nós intercedemos em nome de Jesus por suas vidas, por suas famílias e por seus ministérios em Cristo. Pai, em nome de Jesus, que esta rádio, que esse programa, este projeto de reino de Deus seja perpetuado para sempre. Glória aqui, Pai. Em nome de Jesus, a porta que o Senhor abriu jamais se fechará. Então essa aqui é uma porta do reino. Essa mensagem da cruz é uma mensagem de redenção. Isso é um projeto nascido no teu coração. E nós te pedimos que, em nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do sangue derramado lá na cruz do Calvário, que tudo isso aconteça somente para a tua honra e para a tua glória, e assim dizemos, amém. Amém. Tá aí, queridos, que o Senhor Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Amém. E eu quero aqui, vou desafiar aqui o pastor Maurício, vamos marcar aqui Vamos marcar aqui mais 5 programas e você vai falar nesses 5 programas de cada um desses 5 módulos. Amém. Aí. Pode ser? Tá feito. E nós vamos fechar assim, né? E é uma bênção e queremos contribuir aí para o reino, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Adriano, as suas considerações finais aí? Estou impactado aí com o programa. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, pastor Júlio. Um bom feriado, bom fim de semana. Um bom feriado, pastor Montovani aí.
Muito obrigado, pastor. Uma honra recebê-lo. Fico feliz de saber que vamos receber mais outras vezes. Né? Eu creio que se inicia uma trajetória. Né? Eu creio que podemos conversar a respeito disso com o pastor Wilson. Eu creio que possa ter um programa relacionado a isso, assim como os das mulheres. Vemos que há uma necessidade, né? Eu creio que isso agrega muito a este canal e a vida dos nossos ouvintes e internautas aí. A paz do Senhor, todos os internautas aí que nos acompanham através do Facebook e do YouTube, sejam ricamente abençoados e uma boa Páscoa a todos vocês. Pastor Maurício, que honra, que alegria, né? Minha. Falei pro senhor, né, que aqui o tempo passa, o tempo a gente voa. nem vê, né? E é legal aqui porque não tem relógio. Então, não tem um reloginho ali no fundo, então a gente fica bem à vontade. Antes, quando era na emissora de rádio mesmo, né? Dava o horário, cortava a gente. Senão ficava caro, né, pastor? Ficava caro, né? E aí tinha outro programador que vinha na sequência também, que tava ali, tipo aquele cachorro babando pro outro largar o osso pra ele pegar, né? Aqui, graças a Deus, a gente tem esse tempo, né? E Deus tem nos tomado com uma unção igual nós estamos sentindo aqui agora, né? Verdade. E eu falo, né? Aquela unção que a gente fica parecendo uma Toyota, né, Tuia? Fica... Pastor Valtinho. Fica parecendo uma Toyota na marcha lenta aqui, fica tremendo. Obrigado, querido, pela sua presença, viu? O privilégio é todo meu. Que honra. É todo meu poder servir aqui. Maravilha, então. Queridos, domingo, então, 19 horas aqui, culto de celebração ao Senhor, tá? Amanhã, sábado, 19h30, culto com os jovens. Que Deus abençoe e ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Segunda-feira, programa Mensagem da Cruz, 10 da manhã, estaremos com vocês, permitindo Deus. Tenham todos ótimo feriado, um ótimo sábado chamado de Aleluia, um ótimo domingo de Páscoa. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Ninguém verá a ti, e eu quero te ver.